Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Essa nossa aula é uma aula de reposição, uma aula de segunda-feira, que foi feriado, né? De acordo com o calendário do IFE. Essa reposição ela foi alocada para o sábado, mas eu estou passando para vocês essa aula na sexta-feira, aí vocês podem assisti-la no sábado ou em qualquer outro momento em que preferirem, que estiverem aí disponíveis, tá? Pessoal, tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa conversar antes de seguir para o conteúdo da nossa aula. Uma vez que faz tempo que a gente não tem momentos de encontro síncrono, né, em função de vários feriados que têm acontecido aí na sequência. Seguinte, vocês sabem que nós estamos sem o sistema, né, sem esse GAA, e isso criou algumas dificuldades para realizar as avaliações de vocês, assim como as recuperações paralelas. Eu criei uma pasta lá no Drive para vocês, essa pasta está compartilhada com vocês lá no site, lá que vocês acessam, né, dos links. Sabe aquele site do SAP que vocês acessam os links ali das aulas? Então, ali embaixo tem um símbolo de uma pastinha, que é a pastinha do Drive, e lá dentro vocês encontrarão os materiais da nossa aula de hoje, os materiais das aulas todas que nós fizemos ao longo do semestre, tá? Caso vocês queiram acessar esses materiais para estudo, está tudo lá. E também encontrarão um link para uma prova que nós faremos desse semestre e também encontrarão um link para uma prova de recuperação paralela. Então, assim, ó, a prova desse semestre todos terão que fazer. Será uma prova baseada na aula de hoje e na aula que nós tivemos há 2 semanas atrás, tá? Que também foi gravada. Assistam essas 2 aulas, peguem os materiais e aí façam a prova semestral. Né? Além disso, nós temos alunos que, ao receberem o boletim parcial, né, as parciais de notas, perceberam que não atingiram a nota 7 e têm a possibilidade de recuperar essas notas. Esses alunos que não atingiram a nota 7, eles vão acessar a segunda avaliação, que é a recuperação paralela. Então, vocês encontrarão assim, 2 formulários, né? Um chamado prova, tem um link lá para vocês acessarem, e o outro é a prova de recuperação paralela. Caso você tenha tirado abaixo de 7, você deve fazer a recuperação paralela. Sempre surge a pergunta, mas professor, eu tirei acima de 7, preciso fazer a recuperação paralela? Não. Professor, mas eu tirei 8, posso fazer a recuperação para melhorar minha nota? Não. Só quem tirou abaixo de 7 vai fazer a recuperação paralela. Estamos acordados? Legal? Então é isso, tá, gente? Então depois vocês acessem ali a pastinha do Drive e façam essa avaliação. Até quando vocês podem fazer essa prova? Todas as informações estão ali no Drive. A prova vocês terão aproximadamente quase 2 semanas para fazer essa prova, então é um tempo bom. Mas digo que vocês assim, se dediquem à prova, tá? Não vai sair copiando do colega, esse tipo de coisa que não vai dar certo. Faça a sua própria avaliação. Isso é muito importante, porque numa eventualidade ali de você ser pego, você pode zerar essa prova, né, caso tenha copiado, e aí fica difícil, aí acabou o ano, né, então melhor garantir uma notinha boa, tá? Bem, o que nós falaremos na aula de hoje? Vou colocar aqui a apresentação. Estou falando para não copiar do colega, mas com certeza as pessoas que me assistem aqui, que estão acompanhando essas aulas, são as pessoas que não fazem isso, ou provavelmente não fazem isso. Muitos que fazem, usam dessas artimanhas, acabam nem assistindo às aulas. Mas beleza. Vamos lá, olha só. Vamos relembrar aqui, porque faz um tempo que a gente não conversa, né? 3 tópicos importantes que nós estamos vendo nessa semana. O primeiro, e eu dei uma aula sobre ele é chamado de termometria. Então, nós vimos lá, vou colocar aqui, ó, um conteúdo chamado termometria. O que a gente estudou quando falamos sobre termometria? Nós vimos transformações de temperatura, tá lembrado? Olha só, nós vimos graus Celsius, nós vimos a escala Kelvin, nós vimos a escala
Fahrenheit, e vimos como devemos realizar as transformações entre esses diferentes valores. Então tinha uma formulinha, vou relembrar para você essa formulinha, era assim, ó, a temperatura em graus Celsius dividido por 5 era igual à temperatura em Kelvin menos 273, também dividido por 5, que era igual à temperatura. Aqui, às vezes, ao invés de T, a gente colocava K, né? Kelvin. Lembrando que ela é uma escala absoluta. Existe aquele valor chamado zero absoluto na escala Kelvin, né? Que é o zero que realmente vale zero, que a energia das moléculas vale zero, ela está paradinha, não tem energia cinética, né? E é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tá? Então essa daqui era a fórmula que a gente viu. Lembrando que nas transformações a gente nunca usa a fórmula inteira, a gente sempre usa apenas uma igualdade. Né? Se um professor de matemática vir isso daqui, ele vai ficar horrorizado, ele vai falar, meu Deus, mas tem duas igualdades, né? Vejam só, tem um sinal de igualdade aqui. Funciona. Tem uma igualdade aqui e também temos uma igualdade aqui. Não pode, isso está matematicamente errado. E o seu professor de matemática, se ele falar isso, ele está correto. Isso porque nós sempre utilizávamos apenas uma dessas igualdades. Tá? Como assim, professor, apenas uma dessas igualdades? Bem, se quiséssemos transformar de Celsius para Kelvin, a gente fazia o quê? Ó? De Celsius para Kelvin. Usava só essa parte da equação. Né? Aí, se quiséssemos transformar de Kelvin para Fahrenheit, a gente usava só essa parte da equação. E assim por diante. Né? Então, nós usávamos apenas uma parcela sempre dessas fórmulas, só sempre duas partes dessa fórmula, tá? Para realizar as transformações. Além disso, vimos também que existe uma diferença importante entre os conceitos de calor e temperatura. Qual que era essa diferença importante? Calor era energia em trânsito, era sempre energia se movimentando de um corpo para outro quando esses corpos estão a diferentes temperaturas. Se esses corpos estivessem a uma mesma temperatura, nós teríamos uma situação chamada equilíbrio térmico. E aí eu não tenho calor no equilíbrio térmico. Se dois corpos estão à mesma temperatura, nós não temos trocas de calor. Tudo bem? Estou fazendo um grande resumo da aula passada, conversando sobre isso daqui. Mais à frente, a gente saiu da termometria e fomos para a calorimetria, buscando estudar agora especificamente o calor. Se na termometria a gente estuda os fenômenos relacionados à temperatura, na calorimetria nós estudamos os conceitos ligados ao calor. Vimos duas equações importantes aqui, né? Que elas se referem aos efeitos que ocorrem com o corpo quando você dá calor para ele. Então, quando você fornece calor ou retira calor de um corpo, o que pode acontecer com ele? Duas coisas. Ou vai acontecer o IMACT, lembrado dessa formulinha? Ó, calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. Essa fórmula aqui ela nos indica que ao fornecer ou retirar calor do corpo, nós podemos fazer variar a sua temperatura. Olha só, eu tenho calor fazendo a temperatura desse corpo variar. E aí você já sabe, né? Se eu fornecer calor para um corpo, o que vai acontecer com sua temperatura? Vai aumentar. Se eu retirar calor de um corpo, a sua temperatura vai diminuir. Bem tranquilo, né? Fácil, fácil. Então, olha só. Além disso, nós vimos uma outra equação, que era essa daqui, ó, do Q igual a M vezes L, que ela nos dizia algo que não é tão trivial. Ela nos falava assim, ó, quando eu forneço calor para um corpo ou retiro calor do corpo, pode acontecer uma outra coisa. Pode acontecer da sua temperatura não variar. Aí você vai falar, mas como, professor? Eu estou dando calor, retirando calor do corpo e a temperatura dele não muda. Se a temperatura não muda, o que acontece? Ele muda de estado físico. Tá?
Então pode acontecer de você ter, por exemplo, um cubo de gelo a 0 graus Celsius, eu forneço calor para ele, aquele gelo ele se desagrega, aquelas moléculas se desagregam, o gelo derrete, e aí eu tenho líquido à mesma temperatura, 0 graus Celsius, tá? Então ele utilizou essa energia do calor para mudar de estado físico. A mudança de estado físico sempre, sempre, Eva, vai acontecer a temperatura constante. Cuidado com isso, tá? Mudança de estado físico ocorre a temperatura constante. Não me vai assinalar numa prova do Enem que ao mesmo tempo que o corpo muda de estado físico, sua temperatura varia. Não. Ele primeiro muda de estado físico, depois aumenta a sua temperatura, tá? No segundo momento, depois de ter variado o seu estado físico. Tudo bem? Legal. Então, vimos calorimetria, vimos outras coisas também, né? Estou só relembrando o principal. E agora nós vamos para a termodinâmica. A termodinâmica, ela se refere a um momento histórico da humanidade muito interessante, quando as pessoas já acumulavam determinados conhecimentos a respeito de calor e temperatura e começaram a construir máquinas térmicas, tá? As primeiras máquinas térmicas foram construídas aqui neste momento histórico e normalmente o foco das pessoas normalmente o foco das pessoas era de criar máquinas de bom rendimento. Bom rendimento significa uma máquina que você dá pouca energia para ela e ela realiza muito trabalho. Ou, poderia dizer de uma forma assim, correta dentro da física, eu forneço uma certa quantidade de energia útil para aquela máquina e ela tenta, da melhor forma possível, transformar quase toda essa energia útil em trabalho. Isso na prática não acontece. Por melhor que seja a máquina térmica, parte dessa energia útil ela é perdida, dissipada, desperdiçada. São algumas palavrinhas que se referem à energia que nós não conseguimos utilizar de forma útil. Vou dar um exemplo para vocês. Um carro. Você vai lá e enche o tanque de gasolina do carro. Ai, pode falar nisso, já dá uma tristeza, né? Encher o tanque de gasolina do carro. Mas enfim, eu encho o tanque de gasolina de um carro. O motor do carro, que é uma máquina térmica, ele consegue aproveitar 100% da energia da gasolina para se deslocar? A resposta é não. Parte dessa energia ela é desperdiçada, dissipada. O motor do carro esquenta, a gente não consegue utilizar essa energia de forma útil, isso é ruim. Os freios do carro dissipam energia na forma térmica, isso também é ruim. Alguns carros híbridos ou elétricos já aproveitam essa energia de frenagem do carro, tá? Transformando essa energia em energia elétrica e acumulando essa energia em bancos de baterias, tá? Para dar um melhor rendimento do carro, né? São os carros híbridos. Toma cuidado, você que vai fazer um Enem, tá? Dois temas muito importantes são utilizados aqui, podem cair aí na sua prova do Enem. É lógico que é muito imprevisível a prova do Enem, mas assim, algumas coisas que estão sendo bastante discutidas e que podem ser relacionadas à nossa matéria é essa parte da evolução dos automóveis, tá? Em termodinâmica, e também aquecimento global, um tema que foi bastante falado ao longo do ano, e que, quem sabe, pode aparecer, está bastante relacionado aos conceitos de calor e temperatura, tá? Então, legal, seguimos aqui. Né? A termodinâmica está relacionada a esse momento histórico de construção de máquinas e motores. Eu falava sobre as formas de energia desperdiçada no carro, a gente tem também o barulho, né? A energia sonora é uma forma de energia desperdiçada ali pelo carro. Tá? As melhores máquinas térmicas hoje têm rendimentos da ordem de 20%, algumas chegam até a 30%. Tá? Isso significa que a maior parte da energia disponível ela é desperdiçada, dissipada. Como? Calor, atrito, barulho, né, energia sonora. Essas são as principais formas de dissipação de energia, beleza?
Bem, vamos seguir aqui. Para a gente conseguir chegar lá em rendimento, a gente precisa construir alguns conceitos antes, tá? E eu digo que a maior dificuldade que provavelmente vocês terão na aula de hoje é uma dificuldade quanto ao vocabulário, porque aparecerão algumas palavrinhas novas. E aí, no primeiro momento, o aluno se assusta, sempre aqui falando, nossa, quanta palavra nova, elas são palavras parecidas, mas é uma questão mais de se acostumar com esse vocabulário. À medida que você vai utilizando mais ele, fazendo exercícios, você vai se acostumando e ele passa a ser um vocabulário mais simples, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai falar aqui sobre as leis da termodinâmica, tá? Basicamente, assim, ó, existe um conceito muito importante quando a gente trabalha com a termodinâmica, que é o conceito de trabalho. Trabalho não é um conceito novo para vocês. Trabalho, dado pela letra grega tal, então, vou desenhar essa letra grega tal, que se refere ao trabalho, ele já é um velho conhecido de vocês. No primeiro ano do ensino médio, em física, vocês já estudaram o conceito de trabalho. E nós tínhamos o quê? Trabalho, ele é igual à variação de energia, tá? Então nós vimos esse conceito, falávamos bem, trabalho é mudança de energia. Toda vez que eu tenho uma variação de energia, eu tenho a realização de trabalho, ou trabalho sendo realizado pelo corpo. Então, um corpo, um carro, vamos supor, ele estava a uma determinada velocidade e aumentou ou diminuiu a sua velocidade. Quando a velocidade mudou, ele realizou o trabalho ou o trabalho foi realizado sobre ele. Uma outra forma da gente medir trabalho é através de uma fórmula que é força vezes deslocamento. Tudo isso daqui vocês viram no primeiro ano do ensino médio. Ai, professor, mas eu não lembro. Não tem problema, a gente está revendo aqui. É normal que esses conceitos apareçam e você vai lembrando à medida que eles vão aparecendo, tá? Então, essas duas formulinhas do primeiro ano são formulinhas que eu vou utilizar na aula de hoje, tá? Então, olha só, o trabalho numa transformação. Quando a gente aplica o trabalho a um motor de um carro, ele normalmente gera dois efeitos, tá? Quais são esses efeitos? Ou é a expansão ou a compressão de um motor. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem ali ó, um cilindro de um motor, a gente quer criar uma máquina térmica. Tá. Eu tenho aqui um cilindro. De um motor, tá? E eu tenho um determinado gás aqui dentro. Normalmente é uma mistura de gasolina e oxigênio lá dentro do motor do carro, tá? Eu tenho uma mistura de um gás aqui dentro. E eu quero que o meu carro ande. Fazer o meu carro andar é fazer o meu carro realizar trabalho, né? Então, olha aqui na minha fórmula. O que eu preciso? Eu preciso aplicar uma força para provocar aqui um deslocamento no meu carro, né? Essa força vem de onde? Com o carro andar, você tem que fazer o quê? Você tem que explodir ali gasolina dentro daquele motor, fazer com que aquele motor se movimente, e esse movimento ele vai ser passado transmitido para as rodas do carro e vai fazer o carro andar, né? Então, olha só, dentro do motor, essa transformação ela começa, esse movimento ele começa dentro do motor para fazer o carro andar. Esse movimento é um movimento ou de expansão ou de compressão do meu motor. O que é expansão? Expansão é aumento do volume. E compressão? Compressão é diminuição do meu volume. Então, olha só, eu tenho um cilindro que está desta forma, e aí eu quero expandir, né? Então, deixa eu desenhar aqui ao lado um outro cilindro. E no caso, poderia ser o mesmo cilindro, né? Que ele sai de uma determinada posição e vai para outra posição. Então, olha só, eu tive aqui uma expansão.
Então, eu tenho uma mistura aqui, por exemplo, de gasolina e oxigênio. Eu criei uma explosão dentro desse meu motor e expandi esse cilindro. Vocês estão vendo que ele subiu aqui, ó, ele saiu de um ponto e chegou até um outro ponto. Poderia falar que ele saiu de um ponto A e chegou até um ponto B, certo? Bem, essa formulinha de força vezes deslocamento, deixa eu mostrar. Essa formulinha aqui, ó, trabalho igual a força deslocamento, quando aplicada a um sistema termodinâmico como esse, que é um motor, ela vai assumir uma cara um pouquinho diferente. Ela vai ficar assim, ó, trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Mas pressão vezes variação do volume é a mesma coisa que força vezes deslocamento. Eu posso provar para você isso, olha só. O que é pressão? Pressão não é força dividido por uma área? Estão lembrados disso? A gente viu isso aqui. Pressão é força dividido pela área. E variação do volume, o que é? O que você fez aqui para variar um volume? Você tinha uma área aqui, né? Ó, essa daqui era a sua área, e você fez essa área mudar, traçar um deslocamento. O volume ele não é área vezes altura. Então, olha só, a variação do volume aqui, ó, ela nada mais é do que uma área, que é a área circular ali do seu êmbolo, vezes um deslocamento. Se eu cancelar um A, eu vou ter o quê? Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Ou seja, é a mesma fórmula, só colocada de formas diferentes, aplicada a um contexto diferente, tá? Coisas muito importantes que vocês precisam saber. Assim, professor, como que isso aqui vai aparecer para mim no Enem? O que eu vou precisar saber exatamente disso daqui? Você vai precisar saber disso daqui, ó. Toda vez que você tiver um volume maior do que zero, ou seja, você tiver uma expansão, o seu trabalho ele também será positivo. A gente chama isso aqui, fala que o trabalho está sendo realizado pelo gás. Então o gás explodiu, ele foi lá e aumentou, expandiu o volume. Foi ele que realizou o trabalho. Ele empurrou esse êmbolo para cima. Então, se eu fosse desenhar aqui, olha só, o gás ele provocou uma força e empurrou este êmbolo para cima. Quem que empurrou o êmbolo? O gás. Então o trabalho é realizado pelo sistema. Tudo bem? Ocorre que no motor do carro, esse êmbolo ele tem que subir e descer, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Né? E aí o carro anda. Gostaram da efeito sonoro? Né? Bem, e aí, quando esse êmbolo ele volta, a gente tem o contrário, a gente tem a compressão, né? Então eu tenho uma variação de volume, ó, negativa, o trabalho vai ser menor do que zero, porque o volume está diminuindo, o deslocamento é para baixo, negativo, e aí nós falamos que eu tenho trabalho sendo realizado sobre o gás. Então aqui no caso, o que eu tenho? Eu posso ter uma força aqui empurrando esse êmbolo para baixo, ou a própria gravidade, tá? Atua, né, a força gravitacional empurrando este êmbolo para baixo. Normalmente no carro você tem vários desses êmbolos associados, e quando o êmbolo sobe, ele já é forçado para baixo por outro êmbolo que está do lado dele, através de um sistema chamado comando. Tá? O comando do carro é uma pecinha ali mecânica que faz com que esses êmbolos eles estejam sempre em sincronia. Um sobe, o outro desce, o outro desce, o outro sobe. Assim, eles ficam alternando. Tudo bem? Legal. Para a gente na física aqui, o que vai ser importante? Esses conceitos que eu deixei aqui grifados e essa formulinha. Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. 70% dos exercícios de física dessa parte da termodinâmica, eles param aqui. Tá? O resto do conteúdo normalmente é uma parte mais específica que não cai tanto. Tá? Aparecem esses conceitos, mas com uma menor frequência. O que você tem que saber de mais importante aqui é essa fórmula de pressão vezes variação do volume. Eu vou até limpar aqui, olha só. Um monte de rabisco.
E vou deixar a parte mais importante ali grifada, tá? Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Vamos seguir? Legal. Seguimos aqui, então. Olha só, pode ser que apareça para você tudo isso que eu falei aplicado de uma forma gráfica. Normalmente, os gráficos que aparecem são gráficos de pressão pela variação do volume. Pressão pelo volume, tá? E aí ele te dá um gráfico aqui e te pede para calcular o trabalho. Então imagine que ele dá um gráfico lá de pressão pelo volume e ele fala assim, olha, eu tenho um determinado gás que estava aqui no ponto A e chegou até um ponto B. E aí ele te dá os valores, ó, a pressão aqui é X, o volume aqui é Y, e nesse outro ponto B aqui é Z e H. Tá? Então ele te dá o gráfico com as escalas. E aí ele pede para você, calcule o trabalho realizado por esse gás. Ele fala, bem, ele veio daqui até aqui. Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer com isso daqui? Fácil. Esse tipo de exercício é o exercício mais simples que pode aparecer para você. O trabalho, ele é numericamente igual à área. Tá? Trabalho é numericamente igual à área. Isso significa para você aqui que se um exercício pedir para você calcular o trabalho, ou no meio de um exercício você precisar calcular o trabalho, e você tiver um gráfico, basta você calcular a área entre a sua função e o eixo dos volumes. Tá? Calcula a área aqui, olha só. Calcule esta área aqui e o valor que você tiver é o valor do trabalho. Lembrando que o trabalho é dado em joules, tá? Deixa eu até colocar aqui, ó. Todo trabalho, ele é dado na unidade de medida joule, o J maiúsculo, ok? Coisas que você tem que lembrar aqui, né? Que figura geométrica é essa daqui? Aí cada um faz de um jeito, mas assim, você pode enxergar um triângulo e um retângulo. Então você pode somar essas áreas. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do retângulo, que é isso daqui, ó, aqui embaixo. Você vai fazer o quê? Base vezes altura. Se você quiser fazer tudo, né, uma coisa só, você pode fazer a área do trapézio. Trapézio vai ser base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Aí você tem as formulazinhas da matemática que te ajudam a calcular as áreas. Você faz do jeito que você quiser aqui, tá? Desde que você lembre quais são as fórmulas da área. Triângulo e retângulo, tá bem, né? Então vamos lá, ó. Mais um conceito, energia interna. Isso aqui não tem novidade, eu já falei para vocês. Todo corpo que está a uma determinada temperatura diferente de zero, ele tem energia vibracional das moléculas. Né? As moléculas estão se movimentando. Eu olho aqui para o meu computador e eu não vejo o meu computador se movimentando, mas sim, as moléculas que compõem esse computador, elas estão vibrando ali. Lógico que é uma vibração imperceptível aos meus olhos, tá? Mas é uma vibração de acordo com a temperatura. Num dia mais quente, elas vibram mais. Num dia menos quente, vibram menos. Se a temperatura do meu ambiente fosse 0 Kelvin, elas não vibrariam, não teriam energia. Eu estaria muito também. Como que a gente calcula essa energia em joules dessas moléculas? Está aqui mais uma fórmula para vocês. Ó. 3 sobre 2 de nRT. O que você precisa saber aqui dessa fórmula? Duas coisas. Ó. Energia é função da temperatura. Tá? N aqui é o número de mols que você tem do seu gás, e R aqui é uma constante, sempre dada para vocês, tá? De 8, xarará. Ele é dado para vocês no exercício, tudo bem? Então, energia, ela varia em função da temperatura, isso é um conceito importante. Essa não é uma fórmula que eu me preocuparia em decorar, sabe? Talvez seja uma fórmula que seja dada para vocês no exercício, peça para vocês aplicar de forma relacionada a algum conceito, algum gráfico, alguma coisa. Legal. Seguimos aqui, né?
Basicamente, não tem nada novo aqui nessa lei, é uma lei chamada Lei de Joule. Ela descreve exatamente o que eu falei. Ela pega essa mesma fórmula aqui de cima e fala o seguinte, ó, se você variar a temperatura, tá vendo que ele colocou um delta na frente do T? Né? Então, ele indica uma variação. Se você variar a temperatura, o que você vai ter? Você vai ter uma variação de energia. Tá? Então, variou a temperatura, varia a energia do corpo. Porque a temperatura é uma medida da energia do corpo. Elas não são coisas distintas, temperatura e energia. Tá? A energia do corpo existe e a gente mede essa energia por meio de uma grandeza física chamada temperatura. Que nem existe de fato. Né? Entendeu? Legal, chegamos a uma parte importante aqui dos nossos conceitos. Eu estou indo um pouquinho rapidinho, se eu estiver indo muito rápido, depois você pausa o vídeo e assiste novamente, tá? Porque senão esse vídeo fica muito longo, então eu vou numa velocidade um pouquinho maior, tá? E aí não entendeu, pausa, volte o vídeo, assiste novamente. Pega o material complementar, onde tem tudo isso que eu estou falando escrito, leia com calma. Tome tempo para se debruçar sobre esses conceitos, que são conceitos complexos, são conceitos difíceis, não é uma matéria fácil, mas que exige, acima de tudo, leitura da sua parte. Tá? Veja, se a gente tivesse um sistema presencial, a mesma coisa se aplica. Vocês também teriam que sentar, parar, ler esses conceitos. E não são conceitos simples que você apenas aprende assistindo aula. Esse tipo de conceito eu vou te dar uma certeza. Todos os alunos, mesmo no presencial, no momento que eu explico, entendi. Senta para fazer o exercício. Como é que era mesmo? Porque são muitos conceitos que aparecem aqui e eles são muito parecidos, tá? Então vai exigir de você uma leitura com maior calma. Tome tempo ali, 1, 2 horas para ler esses conceitos com bastante calma e tentar entender tudo isso daqui. Vai fazer uma grande diferença no final para você, tá? Olha só, primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica ela pode ser expressa por meio dessa equação. Tá? Essa equação nos diz o quê? A variação de energia ela sempre será igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado ou sendo realizado sobre um sistema. Está aqui embaixo, ó, ΔU é a variação de energia interna. Que você viu agora há pouco como é que a gente calcula, né? 3 dividido por 2 de N vezes R vezes T. Que é a quantidade de calor trocado. Você também já viu como é que a gente calcula esse Q. A gente pode calcular pelo Q macete, Q igual a MC delta T, ou a gente pode calcular também por Q igual a M vezes R. Estão lembrados? E essa letra grega aqui, que é o tau maiúsculo, é o trabalho realizado no processo. Então vamos resumir aqui tudo que a gente viu. Vou colocar, ó, ΔU é calculado como? Assim, ó, 3 sobre 2 de N R delta T. O calor, ele é calculado de duas formas. Calor M C delta T, ou Q igual a N vezes zero. E o trabalho? O trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Está vendo que a gente juntou tudo numa mesma fórmula? Legal. Essa fórmula importante, ela é a primeira lei da termodinâmica. E é ela que rege o comportamento das máquinas e dos motores. Tá? A gente vai ver isso aqui com bastante calma. Tá? E respira um pouquinho, toma uma água agora. E vem os conceitos pesados aqui pela frente, tá? Mas eu quero explicar com bastante calma para você entender de uma forma bastante simples. Eu vou começar um pouquinho de trás para frente, falando assim para vocês. Ó. Existe uma forma dos motores trabalharem, tá? Mas antes de eu te falar como que esses motores trabalham, eu preciso dividir, fatiar esses conhecimentos em algumas partes. Essas partes são chamadas de transformações gasosas. Então a gente vai conversar sobre essas transformações gasosas primeiro, tá? Transformações gasosas significa aquela mistura de gasolina e oxigênio dentro de um motor que vai fazer o motor explodir e funcionar.
algumas coisas podem acontecer ali, alguns tipos de transformações podem ocorrer. Eu vou passar por esses tipos de transformações e depois eu vou te falar o que acontece no motor. Tá? Eu preciso te mostrar 4 tipos de transformações primeiro, para depois nós conversarmos sobre quais delas se aplicam ao motor. Legal? Então, aguenta aí, olha só. Não é tão difícil, tem uns nomes bonitinhos aqui. Olha só. Transformação isotérmica. Olha só esse nome, isotérmica. Esse prefixo iso significa igual. Tá? Toda vez que vocês virem iso, iso é igual. Então, isotérmica é uma temperatura igual, ou seja, uma temperatura que não muda, tá? Então, isotérmica é uma transformação a temperatura constante, ó. Térmica, temperatura. Tudo bem? Temperatura constante. O que você precisa saber disso daqui? Bem, precisa saber o seguinte. Olha só a nossa primeira lei da termodinâmica. Ela é assim, delta U é igual a Q menos o trabalho. Vocês estão lembrados que esse delta U, eu coloquei aqui, ó, ele não varia de acordo com a temperatura? Sim, né? Se a temperatura não muda, o que vai acontecer com o delta U? Ele também não vai mudar. Esse é o raciocínio que você tem que ter. Tá? Se a variação de temperatura for igual a zero, o meu delta U também será igual a zero. Se um exercício de física fala para vocês que a transformação é do tipo isotérmica, você vai ter que lembrar que a temperatura é igual a zero e, por consequência, o ΔU, que é a variação de energia, também vai ser zero. Se a temperatura não mudou, o estado energético do meu gás também não mudou. Então, essa fórmula ela fica mais simples. Como que ela fica? Ela fica assim, ó, no lugar do ΔU eu coloco zero é igual a Q menos o trabalho. Calor menos o trabalho. Vou passar esse trabalho para o lado de lá, ele fica positivo, eu vou ter trabalho é igual a calor. Então, eu simplifico a minha fórmula da primeira lei da termodinâmica. Então, ficou mais simples de ser utilizado, tá? Então, fechamos aqui transformação isotérmica. Vamos para a segunda transformação. Essa transformação aqui é chamada de transformação isobárica. Transformação isobárica é uma transformação a pressão constante. É uma transformação onde a pressão não se altera, a pressão não muda, tá? Então, nesse caso aqui, você vai aplicar a fórmula do ΔU do jeito que ela está. Assim, ΔU é igual a Q menos trabalho. Desse jeitinho aqui. Ela não vai mudar de cara. Você vai aplicar ela do jeito que ela existe, tá? E ele te abre uma possibilidade, que é a possibilidade de você utilizar assim, ó, essa equação aqui. Ó. Trabalho igual a pressão vezes a variação do volume. Que é aquela formulinha que a gente já utilizou. Isso por quê? Olha só. Tem um perigo aqui. O pessoal, como isso daqui parece simples, tá? É só aplicar a fórmula direto, não precisa fazer nada de diferente. Muitos exercícios exploram essa transformação isobárica fazendo o seguinte, olha só. Eles dão um gráfico de pressão pelo volume. E bem, no gráfico pressão pelo volume, a transformação isobárica ela tem que ser assim. Ó. Tem que ser uma reta, tá? Paralela ao eixo dos volumes, que nos indica o quê? Se eu tenho uma pressão aqui, vamos supor que seja uma pressão de 10 bar. Bar é uma medida de pressão. Ele vai sempre ter o mesmo valor, ó, 10 bar, 10 bar, 10 bar, 10 bar, 10 bar. Vocês estão vendo que o volume ele está mudando, mas a pressão não, ela sempre continua a mesma. Né? Quando isso daqui ocorrer, você pode utilizar essa formulinha aqui, ó, do trabalho vezes variação do volume. Só que aí os exercícios que costumam aparecer, eles não são de transformação isobárica, tá? Eles são exercícios assim, ó, onde ele te dá assim,
um gráfico desse tipo, e aí ele pede para você calcular alguma coisa. Perceba aqui uma coisa, pequeno gafanhoto. Olha aqui. Nesse caso, você está vendo que a pressão está mudando? Ela tinha um valor aqui, ó, X. Agora ela tem um valor Y aqui. Você está vendo que você teve mudança de pressão aqui? Se aparecer um gráfico como esse daqui, a transformação não é isobárica. Então, esse caso aqui, ó, não é isobárica. Se ela não é isobárica, você não pode usar essa fórmula aqui, ó, de pressão vezes variação do volume. Não pode, você tem que estar atento a isso. Porque nessa fórmula aqui, ó, deixa eu puxar para cá, você tem trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Aqui você não está tendo variação de pressão. Está vendo que a fórmula não fala ΔP, a fórmula fala P. Ela fala P, ela fala assim, você só pode usar se você tiver um valor de pressão. Você não está tendo variação de pressão, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se o exercício te deu algum indício de que você tem uma variação de pressão, você não vai poder usar esse tipo aqui de fórmula. Não vai poder usar essa fórmula especificamente. Essa fórmula ela só é aplicável à transformação isobárica. Beleza? Então, seguimos aqui mais um pouco. Mais um tipo de transformação. É a transformação isocórica. Isocórica é uma transformação que acontece a volume constante. Às vezes, se o exercício, o texto que vocês estiverem trabalhando for assim, faixa branca, for mais fácil, for tranquilo, ele não vai falar isocórica. Ele vai falar isovolumétrica. Isocórica e isovolumétrica é a mesma coisa, tá? Esse nome isocórica é um nome um pouquinho mais difícil de você associar ao volume constante. Se ele falar isovolumétrica, ficou fácil, você já sabe. Isovolumétrica, volume constante. Não tem dúvida aqui, né? Se ele falar isocórica, talvez você se esqueça, demore um pouquinho para lembrar que ela se refere a um volume constante. Bem, se o volume é constante, o que muda aqui, professor? Faça alguma coisa de diferente? Você vai ter que lembrar o seguinte, ó. Trabalho não é pressão vezes variação do volume? Se o volume é constante, quanto que vale a variação do volume? Zero, né? Se a variação do volume vale zero, quanto que o trabalho vai valer? Zero também, tá? Então, neste caso aqui, olha só, toda vez que você tiver um volume constante, você vai ter que se lembrar que o trabalho será igual a zero. Veja como é importante nessa parte aqui da física você dominar bem as equações. Aquele aluno que lembra as equações e consegue fazer esse tipo de associação, ele não erra esses exercícios. Aqui é muito importante saber as fórmulas e não só decorar, sabe, memorizar, trabalho igual a pressão vezes a variação do volume, mas entender o que essas fórmulas fazem, para que elas servem, o que elas significam. É uma parte muito importante do conteúdo, porque essas fórmulas elas se relacionam muito, tá? Uma manda na outra. E assim, não tem outro jeito de você conseguir entender isso aqui que não seja você mesmo tendo um processo ali de ler esses conteúdos após eu apresentá-los para você, tá? Isso é um processo individual que cada um vai ter que fazer para conseguir fazer os exercícios dessa parte do conteúdo, tá? Vamos assim dizer, 20% é a minha parte aqui de mostrar para você a primeira vez, assim, como que essas coisas funcionam e se relacionam. O restante aí, realmente, você tem que correr atrás, tá? Então, lembrando aqui, para quem perdeu, por que o trabalho é igual a zero, professor? Porque você tem o quê? Trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Na transformação a volume constante, você tem que se lembrar que a variação do volume é zero. Então, você vai ficar com o que nessa fórmula? Trabalho é igual a pressão vezes zero. Ou seja, você vai ter trabalho é igual a zero. Vai ficar aqui, tá?
Bem, se o trabalho é igual a zero, a sua fórmula ela vai ficar mais simples. A família aqui, né? Eu coloquei. Vai ficar como a delta U é igual a Q menos trabalho. Vai ficar delta U é igual a Q. Ela fica mais simplesinha. Ok? Tá aqui. Delta U é igual a Q. Como que isso daqui aparece em exercícios? Você vai ver. Lá na pastinha do Drive tem vários exemplos de exercícios. Normalmente ele te dá vários dados e ali no meio do texto ele fala a transformação é isotérmica. E aí você vai ter que desprezar um desses dados. Nesse caso aqui você desprezaria o trabalho, tá? O trabalho vai ser igual a zero. Continuando aqui. O que mais que você tem? Transformação do tipo adiabático. Transformação adiabática, o pessoal confunde bastante esse nome de adiabática com isocórica, tá? Toma cuidado, porque são nomes diferentes que talvez vocês nunca tenham visto. Adiabática é um tipo de transformação onde o calor é igual a zero, ou seja, você não tem trocas de calor entre entre o recipiente e o meio externo, entre o motor e o meio externo, ou entre partes ali de um motor. Tá? Quando o calor é igual a zero, você vai ficar com a fórmula desse jeito aqui. Ó. Delta U é igual a menos trabalho. Então, deixa eu colocar aqui, lembrando, delta U era igual a calor menos trabalho. E o exercício falar para vocês que a transformação é do tipo adiabática, vocês já vêm aqui ó, e colocam no lugar do calor zero. Você não tem trocas de calor com o ambiente. Professor, me dá um exemplo assim, de transformação adiabática. Como que isso acontece? Imagina que você tem um recipiente isolando o seu gás do meio externo. Vocês já viram, por exemplo, aqueles isopores, né, onde o pessoal coloca refrigerante, cerveja ali, aquele recipiente é um recipiente que impede as trocas de calor com o meio externo. Uma garrafa térmica é um recipiente que impede as trocas de calor com o meio externo, tá? Então eles propiciam transformações do tipo adiabático. Então você vai ficar aqui no final, ó, com delta U é igual a menos o trabalho. Assim, né? Bem tranquilo, né? Eu quero que você se lembre o seguinte, olha só. Que numa expressão, numa expansão, por exemplo, adiabática, se você tiver uma expansão do seu gás né, de forma adiabática, o seu volume vai aumentar, certo? Embora o seu volume aumente, a sua temperatura ela vai diminuir, assim como a sua pressão também irá diminuir. Tá? Ah, professor, não estou entendendo isso daqui. Como que isso daqui funciona exatamente? Como que eu vou lembrar disso? Olha só, pega essa formulinha aqui. Ó. O que é o delta U? O delta U, você está lembrado que é uma grandeza física que nos indica a temperatura do corpo? Né? Ou melhor, a temperatura indica a energia do corpo, né? Eram conceitos intimamente relacionados. Você está lembrado também que o trabalho ele depende das variáveis pressão e variação do volume? Está lembrado disso daqui, né? Olha só como é que ficou essa equação aqui. Ó. Delta U é igual a menos o trabalho. Está vendo esse menos aqui? Esse menos nos indica o seguinte. Se uma coisa acontecer de um lado da igualdade, outra coisa vai acontecer do outro lado. Nunca vai acontecer a mesma coisa. Tá? Se uma coisa acontece de um jeito, do outro lado da igualdade vai acontecer de outro jeito. Então eu tenho um sinal de menos aqui, ó, e ele é muito importante. Se eu passar esse P dividindo na minha equação, eu vou ficar assim, ó, com P. Eu estou colocando entre colchetes porque não é uma fórmula, tá? São só as variáveis dependentes da fórmula, só para você entender melhor. Você vai ficar com isso daqui, né? Ó. Então, olha só, quando você olha para isso daqui, ó, menos o trabalho,
você está olhando para quê? Para isso daqui, ó, menos a variação do volume. Lembrando lá que trabalho é pressão vezes variação do volume. Né? Então você está olhando para o volume. Se o volume varia, o trabalho varia. Está lembrado disso, né? Se ele está falando que o trabalho está variando, é porque o volume está variando. Do outro lado da igualdade, você tem aqui, ó, delta U, que ele aqui no nosso caso vai se referir a uma variação de temperatura, mas como eu passei esse P dividindo, também irá se referir à pressão. Então, o que acontece aqui? Ó? Se ele falar que o volume aumenta, do outro lado da igualdade, que você vai ter a temperatura diminuindo e a pressão diminuindo. Tá? Esse tipo de análise que eu estou fazendo é chamado na física de análise dimensional. Análise dimensional significa quando você isola uma variável, no caso eu estou isolando o volume, e analisando as outras. Tá? Então, aqui, se o meu volume aumenta, a temperatura e a pressão irão diminuir. Ah, professor, e se for o contrário? Se o volume aumentar? O volume aumentar, a temperatura e a pressão irão diminuir. Tudo bem? Eles se comportam de uma forma contrária. Aí você fala, professor, como é que eu vou lembrar disso tudo? Tá, eu não preciso fazer tudo isso para se lembrar. Isso eu estou fazendo para te explicar. Quando você olhar para essa fórmula aqui, ó, delta U menos trabalho, você vai olhar para esse sinal negativo de um lado e para o outro lado de um sinal positivo, e você vai se lembrar que os comportamentos são diferentes. Se um aumenta, o outro diminui. Se um diminui, o outro aumenta. Isso você pode aplicar para todo o conteúdo aqui dessa parte da matéria, tá? Para todo esse conteúdo de termodinâmica, sem nenhum problema. Descendo mais um pouquinho aqui, tem exatamente o que eu te falei. Ó. Se o volume diminui, a temperatura e a pressão eles irão aumentar. Tudo aqui? Legal, vencemos essa parte. Chegamos agora ao motor, onde iremos fechar essa parte do conteúdo. Aguenta aí, aguenta aí. Olha só, transformação cíclica. No motor ocorrem transformações cíclicas. O que significa uma transformação cíclica? Significa que o motor estava de um jeito e aí fez um ciclo e ele tem que voltar do mesmo jeito, né? Porque senão o seu carro não andaria mais do que alguns metros. Imagina que o motor explodisse, né? Tipo um foguete. Ele explode ali, gasta aquele combustível, acabou. Né? Não consegue reaproveitar mais nada. Só tem às vezes um ciclo por motor. Nosso motor, os motores automóveis, eles têm vários ciclos ali, né? Tem vários ciclos de queima de combustível. Você queima o combustível, depois você vai lá, injeta mais combustível no motor, realiza outro ciclo, e aí injeta mais combustível, para no posto de gasolina, enche o tanque de gasolina, chora um pouquinho pelo preço da gasolina, e novos ciclos acontecem dentro do motor. Tá? Então são transformações cíclicas, transformações que se repetem. Quando a gente fala de transformações cíclicas na física, a gente fala de variação de energia igual a zero. Tá? Em todo ciclo, você vai ter uma variação final igual a zero. Isso porque o estado final coincide com o estado inicial. Tá? Então você volta para o mesmo ponto que você estava antes, delta U igual a zero. E você tem, então, se o delta U é igual a zero, lembrando nossa formulinha, delta U é igual a Q menos trabalho. Se o delta U é igual a zero, a gente tem Q menos trabalho, você tem Q igual a trabalho. Tá? Então, o calor ele vai ser igual ao trabalho realizado ali pelo seu motor. Ok? Seguimos aqui. Coisinhas que você tem que decorar. Decorebinhas e coisas fáceis, né? Olha só. Se o seu ciclo for no sentido horário, ciclo no sentido horário, tá vendo que as setinhas elas estão girando aqui no sentido horário, você vai ter calor sendo transformado em trabalho. Então, a conversão de calor em trabalho. Se o seu ciclo estiver no sentido anti-horário, aqui, ó, trabalho está sendo transformado em calor. Então você tem que converter trabalho em calor. E aqui chegamos ao nosso motor. O que acontece no motor? Todo
toda máquina térmica, todo motor, ele obedece aqui a um ciclo. Tá? E esse ciclo é um ciclo que varia entre duas fontes de calor. Você sempre tem que ter uma fonte quente e uma fonte fria. Tá? Então, você tem calor vindo da fonte quente e indo para a fonte fria. Então, imagine que está entrando energia de um lado e saindo energia do outro. Se o mesmo tanto que entra de energia nesse motor sai desse motor, esse motor não serve para nada. O que o motor tem que fazer é usar parte dessa energia para realizar trabalho, ou seja, para movimentar o seu veículo. Então, vou dar um exemplo assim. Vamos imaginar que entram aqui 100 joules de energia no seu motor. 100 joules. E saem 70 joules de energia no seu motor. Ele aproveitou, então, 30 joules para fazer o seu carro se movimentar, para realizar trabalho, ok? Espera aí que está passando uma ambulância aqui, fazendo barulho. Então, olha só, 30 joules. Qual que é o rendimento desse motor? Bem, o rendimento, posso representar por uma letra R ou por uma letra assim, um M com uma perninha um pouquinho maior. Ele vai ser 30 dividido por 100, tá? Ou seja, 0,3 ou 30%. Aqui, esse é o rendimento do meu motor. Lógico que, como eu falei para vocês, né, quanto maior for aqui esse valor, maior é o rendimento do seu motor. Então, isso daqui é o esquema de funcionamento do motor e ele corresponde aqui à nossa segunda lei da termodinâmica. Aí você vai falar, só isso, professor? Eu não estou entendendo só esse esquema. Esse esquema é um esquema bastante simples. Normalmente, o que pode aparecer para vocês é um esquema um pouquinho diferente desse daqui, que é de uma máquina térmica que é muito peculiar, que é o refrigerador, ou a geladeira. Sabe a geladeira da sua casa? Ela tem que obedecer um esquema desse tipo aqui, com uma diferença. Ele funciona ao contrário. Como que a sua geladeira funciona? A sua geladeira ela vai funcionar assim, vou fazer o mesmo esqueminha aqui, E aí, normalmente, o que é cobrado de você é isso daqui, é o esqueminha da geladeira. Você tem uma fonte quente. Quem que é a fonte quente? É o meio externo. Fora da geladeira está quente, né? E você tem a fonte fria. Quem que é a fonte fria? É a parte de dentro da geladeira. Bastante simples. E aí você tem um motor, né? Onde que está o motor? Está aqui, em algum lugar aqui, né? E esse motor, ele faz o quê? Olha só, e aqui você tem que saber esse esqueminha. A sua geladeira, ela não gera energia, ela consome energia, né? Você põe ela na tomada e ela consome. Então, olha só, quando ela consome energia, o seu motor, ele fornece trabalho para a geladeira. Então, o trabalho entra na geladeira, a energia entra, ela não está saindo, diferente de um carro. A energia, ela sai, né, do motor do carro, transforma em energia cinética, em movimento do carro. Então, olha só, aqui na geladeira é o contrário, o trabalho é consumido. E aí você tem o quê? O calor saindo da fonte fria e indo para a fonte quente. Né? É isso que a sua geladeira faz. Ela tira energia térmica da parte interna e joga para a parte externa. Tá? Esse daqui é o esqueminha do refrigerador. O que aparece normalmente para você? Aparecem vários gráficos diferentes desse daqui e pede para você reconheça qual desses esquemas de máquinas térmicas representa um refrigerador. E aí imagina que ele dá vários, assim, diferentes, tá? Ele dá, sei lá, dá para fazer as coisas mais diversas aqui. Vamos fazer um bem bizarro, assim, Aqui eu tenho trabalho saindo. Aqui eu tenho calor entrando e aqui eu tenho calor saindo. E aí ele vai fazendo a alternativa A, alternativa B, alternativa C, qual deles se refere a um refrigerador, tá? E aí você vai ter que saber aqui que essa letra C, ela se refere a um refrigerador, um tipo de esquema, né, que representa aqui o funcionamento de uma máquina térmica.
Além disso, ele pode pedir para você calcular alguma coisa, como trabalho, a quantidade de calor, assim por diante. Tá? Bem, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui para vocês. Tenho sim, mais uma coisinha aqui. Olha só, o rendimento, como eu falei aqui para vocês, é energia útil, né? Nada novo, é energia útil, que é o trabalho, dividido pela quantidade de calor, tá? Então, rendimento é trabalho sobre quantidade de calor, isso daqui é importante para a gente, porque o trabalho é a energia útil e o calor é a energia total disponível no nosso refrigerador, né? E nós temos aqui o que é chamado de ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot? Só para você entender de uma forma muito simples. A figura é feia, mas a forma é simples. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? Que eu mostrei para vocês? Aqui, ó. Ciclo em sentido horário, ciclo em sentido anti-horário. Quando você vai construir uma máquina térmica, normalmente as pessoas se preocupam assim, qual que é o ciclo que gera o melhor rendimento? Você sabe disso, que os motores dos automóveis eles estão em constante evolução. Se você pega um carro de 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um carro que gastava muito combustível e praticamente não andava. Era um carro que se arrastava. A velocidade máxima dele era 50 quilômetros por hora, 60 quilômetros por hora. Ele gastava muito combustível. Isso significa que ele tinha um péssimo rendimento. Os carros de hoje têm motores pequenos, muito menores do que os de antigamente e muito mais eficientes. Apresentam um rendimento muito melhor. Isso significa que ele aproveita melhor as energias disponíveis, tá, do combustível, gastando menos combustível e andando mais. Então, quando a gente pensa assim, qual seria o melhor gráfico para um motor, a gente chega no que é chamado de ciclo de Carnot. Tá? Então, novamente, uma palavra diferente. Esse Carnot foi uma pessoa, tá? E ele desenhou esse ciclo aqui para a gente. O que é esse ciclo? É um ciclo teórico. Na prática, a gente nunca chega exatamente nisso, mas tenta se aproximar disso, tá? Que proporciona o rendimento máximo a uma máquina térmica. Então ele descobriu, teoricamente, por cálculos aqui, que eu nem vou colocar aqui porque se referem a cálculos que só uma pessoa que faz física vai ver, tá? Ele desenhou esse gráfico aqui para a gente por meio de cálculos e falou, olha, se você quer um motor perfeito, de máximo rendimento, ele tem que obedecer a esse gráfico. O que vocês têm que saber aqui? Ó? Esse gráfico é um gráfico de pressão pelo volume, a gente está desenhando um gráfico de pressão pelo volume, poderia ser desenhado de outras formas, mas quando a gente desenha ele assim, ó, pressão pelo volume, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter 4 partes. Ele tem que ter, olha só, de A até B e de C até D, veja os pontos aqui, ó, A, B, C e D. Ele tem que ter 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas. Essa é a regrinha que vocês têm que saber. No ciclo de Carnot, você tem que ter 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas intercaladas. Então, primeiro uma isotérmica, depois uma adiabática, depois outra isotérmica, depois outra adiabática. Se o seu motor conseguir fazer isso, perfeito, você vai ser um engenheiro muito rico, muito bem sucedido, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, olha só. A e B é essa primeira curva aqui, ó. Ela é uma isoterma, tá? Essa curva ela é chamada de isoterma. Depois ele volta de C para D, traçando outra isoterma. Isoterma é uma curva onde a temperatura não varia. É uma curva onde você tem a mesma temperatura. E aí ele tem também 2 adiabatas, que são transformações onde você não tem variação de calor. Ó. Cadê as adiabáticas? Está aqui, ó. De B para C e de D para A. Tudo bem? São as 2 adiabatas aqui. Reconhecer essas curvas é algo importante. Tá? Então podem aparecer diagramas assim para você. Ó. Imagina um diagrama de pressão pelo volume e ele faz esse desenho assim. E ele pergunta assim, que tipo de transformação está acontecendo aqui? Isotérmica? Isobárica?
isovolumétrica, isocórica, isométrica? Que tipo de transformação que está acontecendo? Bem, essa curvinha aqui é chamada de isotérmica. É uma transformação isotérmica. Agora, se ele tiver um gráfico assim, ó, de pressão pelo volume, e essa curva ela estiver mais inclinada, assim, ó, tiver uma inclinação maior, ela é uma adiabática. Tudo bem? Se você tiver duas isotermas, assim, uma em cima da outra, a de cima irá se referir a uma temperatura maior e a de baixo a uma temperatura menor. Bem? E nas adiabatas aqui a gente normalmente não faz comparações, tá? Adiabatas, lembrando que é uma curva onde você tem calor igual a zero, você não tem troca de calor com o ambiente. Então varia-se ali o trabalho, varia o volume e varia também a pressão. Então, legal. Fechamos aqui. Esse daqui é o ciclo de Carnot, que eu tinha que apresentar para vocês não assustarem caso ele apareça. E uma prova do Enem, normalmente se trabalham questões teóricas a esse respeito. Mas, como eu falei, é difícil a gente fazer previsões a respeito do Enem, porque ele muda muito, tá? De ano para ano. Alguns conceitos assim, que são mais teóricos, que envolvem uma quantidade menor de contas, é o seguinte. Existe um princípio na física chamado princípio da degradação da energia, que vem lá da segunda lei da termodinâmica, que ele nos diz o seguinte, olha só, à medida que o universo evolui, nosso universo evolui, diminui a possibilidade de se conseguir energia útil ou trabalho de um sistema. Isso significa que à medida que nós vamos consumindo os recursos do nosso planeta, vai ficando mais difícil a gente conseguir energia útil. Lembra que eu falei para vocês que a gente está vivendo um momento de aquecimento global, né, que temos muitas discussões sobre aquecimento global, uso sustentável de energia no nosso ambiente está relacionado a isso aqui. Tá? A quantidade de energia útil que a gente tem para ser utilizada ela é finita. Tá? Então a gente precisa utilizar ela da melhor forma possível, degradando menos o nosso ambiente possível, porque ela se esgota. Tá? Isso aqui é uma regra, uma lei que vem ali da segunda lei da termodinâmica. Não estou falando de achismo assim, na minha cabeça. Tá? A quantidade de energia útil do universo ela diminui. Em todos os fenômenos naturais, todos, olha que palavra forte, todos os fenômenos naturais há uma tendência para a evolução para um estado de maior desordem, também chamado de maior entropia. Isso nos indica que os sistemas termodinâmicos eles sempre evoluem da ordem para a desordem. Tá? Não existe como a gente seguir no caminho contrário, no caminho da ordem. Você sempre vai ter desagregação, perda de energia útil, desordem, à medida que você tem transformações termodinâmicas acontecendo no seu ambiente. Essa entropia, essa medida de desordem, ela é medida dessa forma, por essa formulinha, ΔS. ΔS é a variação de entropia. Ela é igual à quantidade de calor dividida ali pela temperatura. Tá? A unidade de medida é o Joule dividido por Kelvin. Beleza? Gente, é isso aí. Essa aula aqui a gente teve muitos conceitos, né? Uma aula bastante pesada, mas é uma aula que tem que ser dada em uma aula, né? Para você entender assim, do começo ao fim, né? Tudo isso aqui. Se eu fragmentasse esses conceitos em várias aulas, ia ficar difícil vocês lembrarem do que foi falado na aula passada. Então é bastante coisa, mas tem que ser dado em uma aula só. Lembre-se que você tem uma avaliação para fazer, e se você ficou com menos de 7 na sua nota, você tem 2 avaliações para fazer. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, eu estou disponível para dúvidas ali no meu e-mail. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tanto quanto eu gostei. Um abraço, tá? Tchau, tchau.